Estamos voltando aqui para a nossa segunda parte da live, LGPD e audiências telepresenciais. É um tema muito importante. Como eu disse recentemente, nós tivemos a pandemia e agora temos a LGPD, que nos obriga a estudar a cada dia mais sobre o tema. Bem-vindos a todos e a todas que estão presentes, Andréia, Valquíria, Temis, todos que se fazem presentes aqui. Suzete, que bom te ver. Doutor Gustavo Bonato. É um tema muito importante. As audiências telepresenciais fazem com que... Oi, Treviso. Fazem com que nós nos deparemos com um novo e LGPD mais ainda. A presença também da nossa juíza aposentada Sônia Roberts, que foi uma das pessoas que me inspirou para a gente fazer essa live aqui. Ela e a Andréia Passold. Deixa eu achar a Lu. Cheio. Vamos esperar, Luciano voltando. Oi. Olá, vamos lá. Igualmente. Eu estava falando para eles aqui, antes de você ingressar, que nós tivemos esse ano a pandemia, aí depois nós fomos obrigados a nos adaptar às audiências telepresenciais, como se a gente fizesse isso desde o início, né? Como se nós tivéssemos as audiências telepresenciais no nosso sangue, algo que fosse intrínseco à nossa pessoa. E a LGPD, que a gente já esperava, mas já não esperava de uma forma tão contundente assim, e nós temos que nos deparar com uma exposição enorme, que são as audiências telepresenciais. Não que nas presenciais nós não ficássemos expostos, mas era um ambiente mais seguro para todos nós. E agora nós temos a LGPD nos obrigando a segurar toda a exposição que a gente se fez obrigado a ter com as audiências telepresenciais. Parece uma contradição, um paradigma muito grande que a gente tem que enfrentar aí, que faz parte da pandemia também, né? E exatamente, e você tocou num ponto que eu sempre falo e hoje eu não tinha comentado e você me lembrou bem. Quando a gente fala em proteção desses vídeos para que não haja divulgação extra-autos, eu não estou só falando da proteção dos dados e direitos dos trabalhadores ou prepostos, por exemplo, ou testemunhas, na verdade das condutas profissionais, inclusive de magistrados e advogados. Né? Então, todos nós estamos ali numa situação em que podemos ficar expostos. Vez por outra pode ocorrer um incidente durante a audiência, né? Entre advogados, entre advogado e magistrado, ou entre testemunha e reclamante, enfim. E a atuação profissional ser exposta desnecessariamente para fora do âmbito processual, que pode abalar a conduta daquela pessoa, né? Porque quando se fala também na imagem, é a imagem que nós temos perante as outras pessoas. Então, se eu estou, como você disse, numa situação de desconforto, aquela ali não é uma situação... Nós somos juízes há muitos anos, mas eu não sou juíza de tela, eu sou juíza de mesa de audiência. Então, eu posso estar numa situação super desconfortável ali, começando os procedimentos, não sei nem onde liga as coisas, não sei ligar o microfone. E ali fica um vídeo, de repente, engraçadinho para quem está de fora, entendeu? Só que ali, para a gente, não tem nada de engraçado. Você está tendo que conduzir um ato judicial altamente sério, né, formal, solene, lidando com direitos e dados das pessoas, numa situação totalmente constrangedora, de repente, até do local que você está fazendo a audiência, porque você não está, você está com o prédio do judiciário fechado, estava, né, muitos agora estão reabrindo, mas você estava dentro do seu lar,
e de repente ter uma situação profissional para fora dos autos divulgados que pode manchar a sua imagem. Então a gente tem que pensar, quando a gente fala, às vezes fala, tá querendo proteger, coitadinho do trabalhador. Não, a gente está protegendo, nós estamos nos protegendo a todos. Condutas profissionais, isso fica para a vida, né? Com a internet, você vai ser divulgado aquilo para todo. Quando era sala de audiência, você podia ter uma divulgação ali para 2, 3, até ali para o átrio do fórum, mas dificilmente aquilo passava mais do que ali da porta do fórum, né? E agora? Qual é a fronteira dessa divulgação? Ninguém tem controle sobre isso, né? Então, são, assim, particularmente, são situações que eu fiquei imaginando que fiquei bastante preocupada, né? Também atuo numa região bastante carente, pensando mesmo nas pessoas, na dificuldade desse acesso de internet para nós lá da região. A audiência virtual não é uma realidade. Eu até escrevi um artigo um dia desse, diante dessas exigências que nós temos visto, né? De realização de audiências telepresenciais a todo custo, como se a internet fosse uma coisa muito, digamos, presente na vida de milhões e milhões de brasileiros que sequer têm acesso à internet. Então, são coisas que me incomodam bastante, porque trabalho numa região bastante carente, em que eu vejo que é absolutamente impossível exigir que um trabalhador rural que mora no meio do engenho participe de uma audiência telepresencial. Então, a partir dessa realidade, dessa minha vivência, né, que eu comecei a pensar nessas coisas, de audiência telepresencial, tudo que envolvia isso, mas também por essa dificuldade, gente, a gente tem um país altamente carente, rural ainda, né? Sim. Rural, e nós estamos no meio de uma pandemia. Se estivesse tudo absolutamente normal, não haveria razão para nós estarmos fazendo audiências telepresenciais das nossas casas. Então, nós não podemos lidar com a situação de absoluta excepcionalidade e anormalidade como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? Exigir que as pessoas tenham 2 horas um acesso à internet, que não pode ficar caindo, porque senão o juiz fica nervoso, às vezes, o advogado, enfim, o servidor. E tem que ter aplicativos, né, para que isso funcione, e às vezes um fone, né? Então, assim, falta às vezes um pouco, eu acho que visão de mundo. A gente não pode achar que o nosso mundo é a visão que a gente tem a partir das nossas telas, e sensibilidade acima de tudo. E como a gente está falando aqui de proteção de direitos humanos e da dignidade das pessoas, a primeira coisa que nós temos que ter é sensibilidade, né? Razoabilidade, sensibilidade, preocupação com o outro. E o outro pode ser, como eu disse, o advogado, o servidor, não só a testemunha, o reclamante e o reclamado. Pois é, e garantir o acesso à justiça. O que eu tenho visto aqui, eu também sou de uma região predominantemente rural. E como uma região predominantemente rural, a minha vara principalmente atende 3 municípios que eles têm uma zona rural muito extensa e de um difícil acesso, algo complicado até de eu poder relatar para você como é que é. Você precisa entrar dentro de um carro ou subir no lombo de um cavalo para você ver como é difícil chegar lá. Como às vezes você não chega porque tem um rio no meio do caminho, o carro não passa, o cavalo menos ainda, e de repente depende inclusive da situação climática. Então, se a pessoa não consegue sair da sua casa lá de dentro para vir, por vezes, até a cidade, no caso São Joaquim, para fazer audiência, o que dirá ter uma internet, o que dirá ter um pacote de dados. Isso é bastante complicado. E isso fere o acesso à justiça, fere de uma forma tão grande que fere de morte. Isso eu vou te dizer pela minha experiência aqui, porque eu vejo que os processos das cidades, da minha jurisdição, que tem área predominantemente rural, eles deixaram de existir durante a pandemia. Uhum. E eles deixaram de existir porque
O relato dos advogados é que as partes, as testemunhas, não saem das suas casas para ir até a cidade conversar com o advogado, que dirá chegar da sua casa, pegar um celular e fazer a internet e fazer a audiência pelo celular. Então, passada essa dificuldade das audiências telepresenciais, quando você tem uma pessoa que está ali, é do meio rural, e tem a dificuldade já de acesso à internet, e ela vai para a cidade, no escritório do advogado, e ele vai ver o juiz na tela, aquele juiz que está na tela ali não é suficiente para ele. Porque ele não reconhece, eu estou te dizendo isso pela minha experiência aqui nessas realidades. Pode ser que numa cidade grande, como Florianópolis, até numa cidade que nem é tão grande assim como Lages, as pessoas reconheçam, mas eles têm dificuldade de reconhecer aquela pessoa que está ali, ó, que está falando, que fala, daqui a pouco a internet caiu, como juiz, como a juíza. Você tem que chegar e dizer assim, eu sou o juiz, eu sou a juíza. E aí, tem essas questões, realmente você tratou. Parte disso para a proteção dos próprios dados das pessoas que estão ali nas audiências telepresenciais. Então, assim, Lu, eu quero agora te pedir que você relate um caso da condenação, encerrando esse assunto aqui, agora você tem mais alguma coisa para colocar sobre isso? Desculpa se eu te Não, eu ia cortei. até dizer que, além de ser área rural, a pandemia pegou todo o período do inverno, aqui que chama inverno, né? Que Aqui é quando também, né? chove. Mas aí vocês têm o inverno. Aqui o inverno é as chuvas, né? E aí, quando chove lá nos engenhos da região, só pode ser feita uma diligência, por exemplo, se tiver um carro 4x4, entendeu? Então, o acesso, a dificuldade de acesso não é só de internet, que não há sinal, não tem acesso físico mesmo, entendeu? Então, assim, esse Brasil, as pessoas, né, que têm uma visão de Brasília, às vezes, né, os tribunais superiores, deveriam, assim, se lembrar que existe esse Brasil aí que você disse, esse Brasil aqui que eu estou dizendo, que fica em Pernambuco, e que o Mauro está dizendo ali, que fica no Amazonas, que tem que pegar um barco, né? Então, para a gente ter um pouco de... Porque o problema do acesso à justiça, como a gente sabe, não é só entrar com a ação, é participar efetivamente dos atos processuais, né? E aí você ia perguntando sobre a condenação, né, do Brasil na Corte Isso, Interamericana de Direitos Humanos. isso. Justamente porque houve, então, essa condenação do Brasil, no caso Escher, uma sentença de 2009, e que tratava de interceptação de ligações telefônicas, divulgação desses dados com ofensa à honra e à intimidade das pessoas, não destruição do material pelo Poder Judiciário. Então, veja que estavam tratando de interceptação telefônica, que é muito menos do que nós estamos tratando aqui. Sim. E houve essa condenação porque o artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos trata dessa proteção da privacidade, assim como a Declaração de Direitos Humanos Universal de Direitos Humanos de 1948, no artigo 12. O artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos diz que ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias na sua vida privada. E com base, toda pessoa tem direito ao respeito à sua honra, etc., que é a proteção que nós temos aqui do artigo 10, quando fala violação da intimidade, honra e imagem, mas devemos nos lembrar também do inciso 11, que fala da inviolabilidade do domicílio e também da inviolabilidade das correspondências, né? Comunicações e correspondência. Então, nesse âmbito, essa sentença está direcionada para essa interceptação de comunicações, divulgação, e quando as pessoas, as vítimas, requereram a destruição do material por uma violação, foi indeferido pelo Poder Judiciário. Então, aqui é bom esse caso, eu sempre trago em todas as lives, porque ele traz realmente uma reflexão sobre essa proteção, que não é só em âmbito nacional da Constituição,
também do Código Civil e agora da LGPD, como também no âmbito internacional dos instrumentos de proteção aos direitos humanos, porque, volto a dizer, estamos tratando aqui da proteção de direitos personalíssimos, de direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Então, esse caso é emblemático, é um exemplo que nós podemos adotar, inclusive, não só no artigo 11, que fala da proteção da honra, mas do respeito à proteção da lei. E o julgamento, ele fala justamente, é interessante, quem tiver interesse de ler, que ele fala justamente dessa exposição, que os dados têm sido muito expostos por conta da digitalização, da informatização. Então, naquela época, nós estamos tratando de 11 anos, né? Atrás, já tinha-se essa visão de que essa exposição estava ocorrendo, mas que o Estado tem a obrigação de adotar mecanismos para a proteção desses direitos das pessoas. Não é porque há uma facilidade ou porque há uma exposição maior que nós podemos relativizar essas proteções. Incumbido ao Estado, no caso o Estado brasileiro, né, de adotar essas proteções. Então, hoje o Estado brasileiro adotou uma legislação, resta que ela seja observada, né, inclusive pelo Poder Judiciário e por todos nós que estamos envolvidos no tratamento dos dados pessoais. Pelo Poder Judiciário, pelas empresas e também pelas associações. Por todo mundo e pelas associações, que foi a nossa preocupação maior. Nosso diretor Treviso estava aí conosco, eu acho que está, justamente de nós oferecermos subsídios aos nossos associados, dirigentes associativos ou não, porque queira ou não, nossos associados são empregadores também, muitos deles, né? Nós temos empregados domésticos, temos talvez que auxiliar parentes nessa proteção de alguma forma, e a proteção evidentemente não é só eletrônica, há uma proteção física dos dados. Houve até um exemplo citado no seminário que eu achei bem interessante, que uma parte ficou completamente aterrorizada, o consumidor, não sei o que foi, que recebeu mercadorias embaladas com currículos. Ou seja, a empresa estava com um monte de currículo descartável, para não gastar papel, usou os currículos das pessoas para embalar mercadorias. Então, a pessoa que recebeu a mercadoria ficou e denunciou, né? Que disse, nossa, é assim que o currículo vira isso, né? Então, para você ver como às vezes, então, você tem que picotar papéis que contenham todos aqueles dados, e não pode virar mercadoria, gente, né? Não pode. É uma cultura, como eu disse, mas a pessoa, obviamente, não achou nada demais. Aquilo ali era para descarte, um monte de, né, candidatos dispensáveis, e aquilo era apenas um papel para a pessoa que virou embalagem de mercadorias. Então, assim, são exemplos reais que acontecem. E sem contar as grandes multas que têm sido aplicadas em nível mundial aos gigantes da internet, como rede social tal e site de pesquisa tal, que já foram multados em bilhões de dólares ou milhões de euros. Já teve uma condenação grande na França e teve a da rede social, né, que foi aquele vazamento de dados terríveis. Teve também um vazamento de dados muito importante, digamos assim, em termos de quantidade, de uma empresa brasileira que foi aquela que também foi responsável pelo acidente em Brumadinho. Acidente não, que eu digo que foi um crime ambiental, né? Aquilo não se pode dizer que é um acidente, eu digo que é um crime, né? Foi a mesma empresa que vazaram os dados de milhares de trabalhadores. Pois é, então nós precisamos aguardar a regulamentação dos tribunais, mas como a lei está em vigor, nós devemos tomar as precauções devidas, principalmente nas audiências telepresenciais. É isso, né? É isso. E vamos conversando, não é terrorismo, né? A gente já tem essa cultura na justiça do trabalho, queira ou não, nós já temos uma sensibilidade, a gente lida com tantas situações delicadas e importantes que nós já temos uma certa desenvoltura nesse tema. Então, é apenas uma cautela maior, um repensar, um olhar mais sensível, e ver o que pode ser feito para criar-se uma cultura mais adequada, né, na proteção desses dados. Mesmo porque, né, Lu, o argumento ad terrorem não é o nosso, né?
Não adianta desespero. Ai, meu Deus, agora entrou em... Não, e agora? Entrou em vigor. E agora? Arranca os cabelos e sai correndo. Não, as telas vão continuar aí, a gente vai ter que... Outro dia, por exemplo, assim, uma audiência telepresencial que foi fazer de homologação, de um acordo, enfim. Aí o pessoal lá de máscara, aí tiraram uma fotozinha, enfim, pediram para tirar, tiramos, daí o servidor, eu vou colocar, mandar para o site do teu tribunal. Eu disse, não, pelo amor de Deus, quer dizer, antes eu já estava com essa... Não precisa, para que vai colocar no site do tribunal? Não mande para o site do tribunal, que não vai ficar bom, todo mundo de máscara aparecendo no site do tribunal. Sei lá onde é que vai parar isso, deixa esse negócio quietinho aí. E não teve nenhum problema de eu não divulgar essa foto, eu não perdi meu ato estava lá feito, registrado, e eu não precisei colocar no site do tribunal para mostrar que eu tinha feito uma audiência, talvez uma das primeiras, de máscara, e todo mundo de máscara, né? Vamos mudar os paradigmas, a cultura, e vamos pensar nos direitos fundamentais. Isso? Exatamente, proteção da dignidade, né, dos direitos fundamentais. Agradecer muito aí todos que participaram ativamente conosco e mandaram suas perguntas e fizeram nós pensarmos, né? Foram perguntando aqui, a gente pensando, e eu não tinha pensado nisso. Bom, eu acho isso, eu acho... Então, assim, esse debate é essencial e fundamental. E live só é boa assim, com todo mundo participando e a gente, né, se divertindo, digamos assim. Enquanto a gente debate, se diverte. Eu achei bom que muita gente falou assim, passou rápido. Sinal que a gente conseguiu aqui não ser enfadonha com um tema que, por vezes, é técnico e delicado, né? Então, agradecer aí a meus colegas aqui de Pernambuco. Eu vi que Márcia entrou também, minha presidente Laura Botelho, que é maravilhosa, foi reeleita agora, aprovação total, tem maior orgulho dela, e outros colegas que entraram aí, os advogados, advogadas, servidores, peritos e peritas, né? Então, assim, nossos colegas aí de Santa Catarina, que eu tenho muita admiração, as mulheres guerreiras que tem aí, que eu disse que a gente reconhece essa força de vocês aí, que tem lutado muito pelos direitos dos associados e associadas da Matra 12, você como uma dirigente associativa nacional fantástica, assim como foi nossa querida Andréia House, né? Também tenho muita saudade dela, está com saudade de mim, também estou com muita saudade dela. E as outras colegas guerreiras aí que a gente já citou, né? Então, assim, foi um grande prazer voltar a Santa Catarina, ainda que virtualmente. Assim que pudermos, espero estarmos todos aí presencialmente para continuar discutindo esses e outros assuntos. A gente se diverte muito, né, Patrícia? Quando a gente está junto. Muito. Então, a gente tem que continuar se divertindo. E com certeza. E vamos continuar nosso trabalho, porque aí é assim que a gente mostra com o trabalho aguerrido e seguimos adiante. Lu, eu quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo. Eu quero agradecer aqui a Maria Beatriz, a Andréa House, a Andréa Passold, Érica, por sempre estar... Beijo, Érica, também, Andréa, Maria Beatriz, beijo para todas, viu? Eu estou aqui vendo vocês e estou muito honrada. Beijo, Marcinha, de estarem aqui, essas mulheres guerreiras e os homens também, guerreiros, né, nos acompanhando. É um grande prazer, realmente, poder estar aqui trocando ideias. E eu quero dizer que a presença delas na minha vida nesses dias tem sido assim, nesses dias que eu digo, nesses últimos 7 meses, tem sido essencial. Muito obrigada, Lu, você também faz parte desse time, do time da Ana Matra, que me ajuda muito e que tem me ensinado muito. Muito obrigada. Muito obrigada, continuo à disposição, agradeço muitíssimo, muito honrada mesmo, foi um grande prazer. Uma boa noite a todos e todas. E até daqui a pouco, tá? Se Deus quiser. E no WhatsApp também. Também. Beijo a todos e todas. Tchau. Tchau. Nossa Senhora.